Foi bem rápido, voltamos, é o segundo bloco ao vivo, programa Saúde Master. Já estamos na edição de número 120. 2 anos e 2 meses aqui de programa. Não paramos, com todos os cuidados, seguindo todas as regras, sempre com programas presenciais. Já passaram por essa bancada, que tem uma especialidade, salvar vidas através da informação, mais de 240 profissionais da área da saúde. Portanto, realmente são vários recordes, que eu posso dizer até nacionais, que o Saúde Master está impondo ou então conquistando. Você já tem aí os indicativos, eles vão ficar durante todo o segundo bloco do programa. Se quiser perguntar pelo código QR, está aí. A interação também se dá pelo Instagram, está transmitindo agora ao vivo. A internet para o mundo inteiro, o endereço é conhecido, tvmaster.tv. O YouTube transmite agora ao vivo e daqui a pouquinho você terá esse programa a nível público para poder compartilhar, divulgar, replicar, assistir novamente e contribuir também para salvar vidas. E é lógico, agradecendo a todos, praticamente em toda a Paraíba, que estão nos canais 20 e 520 da Claro. Tem muita gente que conhece também por net, mas o importante é que vocês estão aí e terão outra grande entrevista. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, a psiquiatra, a doutora Gabriela Rick. Doutora, seja bem-vinda. E uma curiosidade, doutora. Eu já trouxe para cá alguns psicólogos, psicólogas, mas psiquiatra, a senhora é a primeira. Muito obrigado, doutora. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. É um prazer enorme. Olha que privilégio, que honra, né, estar aqui hoje. E agradeço mais uma vez o convite. Doutora, eu sei que não foi tão fácil, porque realmente os atributos da senhora são grandiosos. Eu vou sintetizar aqui, é uma estreia, o currículo da doutora. É uma síntese, todos já sabem. Lógico, ela é médica, psiquiatra e é graduada em medicina, eu sempre digo, pela valorosa Universidade Federal da Paraíba, mas também tem residência médica em psiquiatria pela Faculdade de Medicina Nova Esperança, mestrado em neurociência cognitiva e comportamento pela Universidade Federal da Paraíba, é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, e também, que eu gosto muito, é professora da disciplina de psiquiatria e do internato em saúde mental da Faculdade de Medicina da UNP. Ou seja, está no padrão Saúde Master. Doutora, parabéns, é um currículo extraordinário e realmente vamos fazer, eu sempre digo, uma entrevista maravilhosa, respondendo perguntas de utilidade pública. Obrigado, viu, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço, Fábio. Bem, vamos iniciar, são muitas as perguntas, já começaram a interação. Vamos ver aí a primeira pergunta que chegou de forma antecipada para a doutora. Diz assim, doutora: qual a diferença entre tristeza e depressão? Sei que estou com as duas coisas. Perdi o meu pai e um tio para a Covid. Quando vejo muitos sem querer tomar a vacina, vem o medo até de sair de casa. E aí, doutora? Quem perguntou foi a Júlia Gama de Mangabeira. Doutora, realmente assim, né, infelizmente, eu sempre digo, várias pessoas, né, perderam entes queridos, né, com a pandemia. Já são quase 600 mil vidas aí, e a gente fica muito triste, muito sentido com isso. Mas, doutora, isso trouxe situações muito delicadas, não é isso, doutora? E aí, doutora? Sim, Fábio. Infelizmente, nós estamos acompanhando, né, um aumento considerável de pessoas com sofrimento psíquico, né? Vem a pandemia e, embora a gente saiba que a questão
a tristeza, né, a depressão, e aí a pergunta aqui da Júlia é muito pertinente. Será que tristeza é a mesma coisa que depressão? Existe muito essa questão, mas a gente sabe que não. Né? A tristeza é algo inerente à condição humana. Né? Não há como viver sem, se, algum momento na vida, sem sofrer. Né? Minkowski, ele já falava sobre isso. Olha, há de se passar na vida sem estar doente, mas jamais sem sofrer, né? sem ter algum tipo de sofrimento. Mas a tristeza, o sofrimento, ele é algo que não necessariamente é patológico. Então, muitas vezes é saudável, é salutar, é importante que se passe por essas situações. Agora, quando é que a gente deve desconfiar, quando devemos nos preocupar, né? E, assim, procurar uma ajuda e pensar aí na presença de uma depressão. Então, eu poderia dar algumas dicas aqui para a Júlia, para alguns outros dos nossos ouvintes. Pois não, doutora. É importante que a depressão ela vai muito além de uma tristeza. Né? A tristeza ela está presente frequentemente, ou a tristeza, ou mesmo a falta de prazer, né? O que a gente chama de anedonia, na alusão a Adonis, o deus, né, do prazer na mitologia. Frequentemente estará presente, mas vai muito além. Então, aquele paciente, a pessoa que sofre com depressão, ela vai ter uma série de outros sintomas a mais, como alterações na sua funcionalidade, alterações de cognição, dificuldades de concentração, alterações no sono, no apetite, falta de ânimo, falta de disposição. Existem uma série de outras situações que frequentemente estão presentes também, com pensamentos muito negativos. Hoje vamos falar também um pouco sobre suicídio. Por vezes, quadros mais graves de depressão, nós temos a presença de ideação. Né? O paciente chega a esse ponto de achar que não vale mais a pena viver, de querer ter a própria vida, ou seja, obviamente, em quadros mais graves. Mas teremos a oportunidade, imagino, de voltar a falar sobre o tema. E, de fato, é diferente. Né? A tristeza é uma coisa, depressão é outra. Na vigência da depressão é importante a gente tratar e buscar ajuda. Doutora, lógico, eu sempre pesquiso, né, a cada nova entrevista, a cada novo entrevistado. A gente sabe, a senhora tocou, nós estamos também num mês, né, que se faz um alerta, no caso, o Setembro Amarelo, me refiro aos suicídios ou às tentativas de suicídio. Haverão algumas perguntas aí, com certeza, no contexto. E um detalhe interessante, eu não sei se é um termo de conduta, queria até que a senhora falasse isso, para que a imprensa ou a mídia no geral não venha a falar abertamente, vamos dizer assim, sobre suicídio. Mas, doutora, eu tive olhando alguns números privilegiados internos do SAMU, por exemplo, atendimentos do SAMU. Doutora, é de impressionar os atendimentos ligados com as tentativas de suicídio. Qual é a ótica da senhora em relação ao papel da comunicação no âmbito do assunto suicídio? E aí, doutora? Então, Fábio, muito importante essa sua colocação. Temos que ter muito cuidado, né, e fazer com responsabilidade. Nós sabemos, existe um efeito, né, ficou conhecido como efeito Werther, em alusão, né, ao século XVIII, por aí, houve uma obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, de Goethe, em que o jovem ele cometia suicídio. E, a partir desse momento na Europa, o que se percebeu foi que, logo após a publicação do livro, muitos outros casos aconteceram, né, de suicídio. E a gente sabe que, por vezes, a divulgação de uma forma inapropriada, ou tratar desse tema, por vezes de forma extremamente irresponsável. Nas mídias sociais, hoje, nós temos também a veiculação de imagens, né, vídeos, pessoas que saem espalhando cenas ou momentos assim, relacionados à questão do suicídio, e que não deve ser feito. Isso pode suscitar, sim, isso acontece historicamente, eu poderia citar outros tantos exemplos aqui, de fomentar, né, essa vontade e outras pessoas acabarem cometendo esse ato aí em massa. Né? A gente chama efeito Werther. E é preciso, no entanto, se falar sobre o tema, mas com responsabilidade. Né?
Doutora Gabriela Rick, outra pergunta, essa chegou certamente ou pelo WhatsApp ou pelo código QR, ela se identifica aqui, é a Juliana, aqui de Cabedelo. Doutora, ela pergunta qual o tempo ideal de uma consulta para outra com o psiquiatra. E aí, doutora? Então, é um pouco diferente, as pessoas costumam ter uma dúvida muito grande. Doutora, qual que é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo? Né? É semanal? É mensal? Olha, Fábio, isso é algo muito singular. Tá? Medicina não é matemática. E a gente individualiza e avalia cada caso. Mas, em geral, nós precisamos de um tempo um pouco maior. Não é semanalmente, né, como acontece frequentemente nas consultas com psicólogo, e é algo, abordagem é diferente. Muitas vezes, né, o paciente que vai ao psiquiatra, seja por um quadro depressivo grave, moderado a grave, quando se faz necessário introduzir a medicação, a gente precisa de tempo para a medicação começar a agir. Né? E não faz sentido eu pedir que o paciente volte na semana seguinte. Verdade, doutora, verdade. Até porque o paciente vai voltar com a expectativa já de uma melhora. E eu não vou esperar essa melhora, porque a gente precisa de um tempo. Em geral, começa o tratamento, com 4 a 6 semanas, a gente precisa reavaliar, por vezes, se não houve uma boa tolerância à medicação, o paciente não se sentiu bem, aí a gente pede para que venha antes, né, para que a gente reavalie e mude. Mas, inicialmente, mensal, né, depende, a cada 4 semanas, 5 semanas, tá? É importante que se faça essa avaliação. Isso eu estou falando de uma forma bem geral, mas a gente faz algo muito individualizado. Cada paciente vai demandar, né? Mas, em geral, é assim, não é semanalmente. E, enfim, basicamente nessa frequência, vamos dizer assim. Frequência, está respondido. Doutora Gabriela Rick, vamos ver a próxima pergunta, doutora. Essa próxima pergunta eu acho que se identifica comigo em relação à ansiedade, né? Vamos ver do que se trata. Diz assim, doutora, ouvi falar que bebidas alcoólicas ajudam a combater a ansiedade. Aí passei a beber mais com a pandemia e engordei 9 quilos. Agora, no caso, também está depressivo. Quem se identifica aí é o Manuel Vitorino dos Bancários. Doutora, a depressão, além de eu ter nascido de 8 meses, doutora, olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou altamente, melhor dizendo, ansioso, doutora. É uma verdadeira loucura. Por exemplo, eu estou aqui, estamos ao vivo, doutora, eu já estou aqui pensando no programa do dia 6, é uma coisa incrível, ou seja, muitas pessoas já dizem, Fábio, deixa chegar no tempo apropriado, mas eu sei também, e a doutora vai falar, isso às vezes é muito difícil de administrar, não é isso, doutora? Sim, Fábio. A ansiedade é uma outra problemática, né? A prevalência aumentou consideravelmente, principalmente levando em conta a situação que chamamos de pandemia, mas respondendo aí a pergunta de Manuel, não é isso? Não consigo ver. Aqui, então, mano, eu acho que ele chegou à conclusão que não deu muito certo essa forma de tratar a ansiedade. É verdade, doutora, é verdade. Não se trata. A ansiedade definitivamente não é interessante se tratar com álcool, nem tão pouco, e é muito comum, né, vir alguns outros transtornos por uso de substância, seja o álcool, até mesmo o cigarro, muitas pessoas ansiosas, né, mais tensas, acabam querendo aliviar um pouco mais essa ansiedade fumando, ou usando outras substâncias, e a gente sabe que isso não ajuda. Na verdade, não só não resolve o problema, como pode trazer potencialmente mais problemas. Né? Existem outras maneiras eficazes, eficientes de tratar. Né? A ansiedade é algo que a gente não deve negligenciar. Hoje estamos falando sobre depressão, tanto quanto é algo bastante comórbido. Né? A ansiedade ela vem e se apresenta muito, vem muito também associada à depressão e vice-versa. E nós temos meios, sim, eficazes de tratar. Oriento que procure um especialista, né, um psicólogo, um psiquiatra, e possa, sim, tratar e conduzir adequadamente esse quadro de ansiedade. Com a bebida, não. Só lembrando aqui que a doutora é esposa, né, do grande médico, já esteve aqui, o doutor Marcelo Rick. E, doutor, eu quero o senhor de volta. É um cirurgião, né, do aparelho digestivo como todo, um cirurgião excepcional. Deu uma entrevista aqui maravilhosa e teremos outra mais adiante.
Doutora, vamos ver a próxima pergunta. Está chegando muitas perguntas aqui. Vamos ver o que se trata aí. Eu achei bem interessante essa aí. Diz assim: doutor, estou impotente. Sou ansioso ao extremo. Me disseram que isso está ligado à ansiedade. Num país em que tudo sobe, aí ele cita aí gás, gasolina, alimentos, luz, etc., eu estou para baixo. Quem falou isso foi o Marcos Agra, lá de Campina Grande, do bairro do Mirante. E aí, doutora? Então, Marcos, olha, a impotência, existem causas inúmeras, né? Eu talvez não seja nem a pessoa mais apropriada para falar a respeito. É uma condição bastante complexa e que existem inúmeros fatores etiológicos, inúmeras causas, e a gente precisa investigar e avaliar melhor. A ansiedade e também, né, trazendo um pouco para hoje, nossa temática também, a própria depressão, ela se relaciona muitas vezes com impotência sexual. Ela pode interferir diretamente na função sexual, seja através de uma diminuição da libido, ou mesmo impotência. Então, trazendo aqui para a sua pergunta, Marcos, você se coloca como alguém extremamente ansioso, eu sugiro que procure tratar, né, essa ansiedade. Isso, por si só, já pode melhorar, pode afetar, mas não descuide, nem deixe de procurar também um especialista, né, um urologista, alguém que possa estar avaliando, investigando melhor e cuidando aí dessa alteração que, com certeza, vai trazer um impacto negativo, né, na qualidade de vida. E, nesse contexto do bem-estar, eu quero falar da clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Vão aparecer fotos, aí inclusive é a doutora aí, belíssima. Ou seja, se você pensa ou quer tratar a nível da estética avançada, das conhecidas rugas, olheiras, procedimentos ligados com o nariz ou com a papada, por exemplo, você pode ir na clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro, inclusive com vários tratamentos de excelência. Vão aparecer outras imagens aí no contexto também da doutora, que além de tudo é belíssima. Essa aí é um tratamento que a doutora se especializou agora recentemente e já está atuando na sua clínica, que é um tratamento capilar, que muitas pessoas podem precisar. E tratando-se de rugas que incomodam, você pode procurar a clínica da doutora Gabriela Brasileiro e outros fatores que irão aparecer na sequência, como também, né, o famoso Botox. E agora deve aparecer o endereço, tá aí. Se você quiser agendar um horário lá na clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro, que atende de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, é só ligar para o WhatsApp, ou seja, entrar em contato pelo WhatsApp, o número aparece aí, 99813-3677. E a clínica fica ali em grande estrutura, no Eco Business Center, na sala 212. Na sequência aqui, com a doutora Gabriela Rick, que é psiquiatra, vamos ver outra pergunta que o Gil vai colocar aí. Diz assim: estou com depressão, já me disseram de tudo, que é falta de Deus, que é frescura, que é hereditária e por aí vai. Na verdade, ela está fazendo uma afirmação, trata-se de uma doença séria e que precisamos de ajuda. Quem disse isso foi a Olívia Dantes do Centro. Realmente, né, doutor? É um problema de saúde, vamos dizer, pública, né? E depois da pandemia agravou imensamente, creio. Sim, Fábio, não há dúvida, né? Nós precisamos combater esse tipo de pensamento, né, que, por incrível que pareça, ainda está presente. A depressão é falta de Deus, né? Não foi uma única vez que eu já ouvi isso. Não é frescura, né, como a colega coloca aqui, né, ouvinte. E existe, sim, uma questão hereditária. A gente tem estudos, hoje, várias pesquisas que nos dão assim, né, várias mostras de que existem fatores, existem genes, existem fatores genéticos que estão associados, mas não é só a questão genética.
A gente tem um conjunto, hoje, o entendimento que se tem é que há um conjunto de fatores, não só genéticos, hereditários, mas também ambientais, que, em conjunto, contribuem, né, para o surgimento aí de um quadro depressivo. Depressão é algo sério, existe um potencial de fatalidade, né, algo que pode agravar e culminar com situação como é o tema hoje aqui do próprio suicídio, e precisa e deve ser tratado. A gente sabe que não dá, né, para brincar, e o importante é que a gente consiga identificar o quanto antes e procurar uma ajuda realmente especializada. Doutora Gabriela, é lógico, estão chegando várias pessoas aqui, várias perguntas, a maioria não quer se identificar, mas, doutora, sempre assim, muito recorrente, quais os sintomas, primeiro, a serem observados, ou seja, os alertas que poderiam, vamos dizer, em última instância, levar a uma tentativa de suicídio. É lógico, geralmente pais preocupados, né, com muita propriedade. Qual o alerta que a senhora poderia transmitir nesse momento? Muito boa pergunta, Fábio. Veja só, quando a gente fala em suicídio, a principal causa, né, o suicídio ele ocorre principalmente em pessoas com um transtorno depressivo, né? Então, a depressão, a presença, a alteração do humor, o paciente ele começa a mudar, muitas vezes, o comportamento. Daí, ser tão importante já interferirmos, já cuidarmos, né, já na presença, na vigência de sintomas como a tristeza, falta de prazer, né, começa a ficar mais isolado. E, por vezes, o paciente, quem está sofrendo, porque quem pensa em tirar a própria vida, na verdade, a grande intenção não é essa. Ele deseja, de alguma forma, isso ocorre na maioria das vezes, é aliviar o sofrimento. Aliviar, né, Então, é algo que a gente precisa cuidar. O que está acontecendo? Né? Que está levando essa pessoa a ter esse tipo de pensamento? Estarmos muito atentos. Então, alguns casos, o paciente chega a verbalizar: se eu pudesse ir sumir, né? Começa a mudar alguns comportamentos, e é importante. Isso serve para pais, para os pais, para a gente também, para nós, como sociedade, estarmos atentos, né, a alguns sinais assim mesmo de alerta. Então, aquela pessoa que começa a se isolar mais, ela não costuma mais fazer certas, às vezes até verbaliza, né, alguns pensamentos e, sabe, situações assim: olha, se eu pudesse, eu nem, sabe, sumiria, não faria mais nada. Mas nem sempre as pessoas dão tantas pistas. Então, o transtorno depressivo, os transtornos de humor de uma forma geral, e aí vem a depressão, transtorno por uso de substâncias também está muito associado à questão do suicídio. Então, às vezes, a pessoa começa a usar, né, isso facilita, em grande parte, né, está muito associado. Outras situações também, transtornos outros de personalidade, algumas outras situações eu falo mais no sentido de alterações e transtornos mentais, né, de uma forma geral. Mas é importante a gente estar bem atento, né, e olhar para o próximo, que estamos tão atentos nas mídias sociais, vivemos tão virtualmente, que deixamos, né, de perceber certas mudanças no humor, né, daquelas pessoas que acabam sofrendo, aparentam uma felicidade, uma alegria muito grande, por vezes isso acontece, mas na vida, né, real, estão sofrendo ou passando por algum tipo de problema e acabam perdendo o sentido e entram num quadro depressivo ou outra situação qualquer. Doutora Gabriela Rick, que é psiquiatra. Doutora, eu estou pensando aqui e vou fazer essa colocação, um pensamento que geralmente flui aqui no programa. Doutora, eu sei que, porventura, a senhora já deve ter se deparado com a situação que eu vou traduzir. Vamos supor que chega um adolescente na clínica da senhora, a senhora vai atendê-la, lógica, e de repente diz que está pensando em se suicidar, mas não quer que fale para os pais. Qual é a conduta da senhora naquele momento? Então, Fábio, até colocando aqui, embora o meu foco maior não seja, existem alguns colegas que são especialistas, né, psiquiatria de infância e adolescência, mas a gente se depara, como você falou. E aí, doutora? E aí? Né? Verdade. O que a gente faz? Bem, existe o comportamento suicida, né, e isso envolve desde a ideia
alguns pacientes podem verbalizar, né, o pensamento de morte. Então, diante de um quadro depressivo, eu preciso investigar, que eu acho até importante trazer isso aqui como informação. Pois não. É um dos grandes mitos, né? As pessoas dizem, olha, mas será que eu devo perguntar diretamente, né, se aquela pessoa, se aquele familiar, ele pensa ou tem algum, né, pensamento desse tipo de que não vale a pena viver, de querer tirar a própria vida? Será que eu não estaria induzindo essa pessoa a cometer o suicídio? Isso é um grande mito. É extremamente importante que a gente faça essa pergunta, que investigue ativamente, e na vigência de ideação, como eu falei, o comportamento suicida, não só a ideação, às vezes o paciente só tem a ideia, mas ele não está, digamos assim, planejando, não há nada de concreto nesse sentido. E também, obviamente, entra também no comportamento o suicídio em si. Mas a gente precisa identificar e avaliar o risco que aquele paciente está. E quando se trata de uma situação como essa, que coloca em risco, né, e aí eu tenho que avaliar o risco, se é apenas uma ideação, tudo mais, ainda mais na adolescência, embora não seja o meu foco, mas é extremamente importante que a gente articule com o paciente e que ele mesmo compreenda a necessidade de envolver a família nesse cuidado. Então, é imprescindível que a gente consiga, né, levar com toda essa rede de apoio. É um paciente que ia depender do risco, né, vamos dizer, se for um paciente de alto risco, eu tenho um apoio, tenho um suporte para que ele fique em casa, eu tenho que avaliar se dá para conduzir, ou se tem critério, inclusive, de internação, né, se eu posso fazer em casa, se tem um suporte familiar, ou mesmo ir ou encaminhar para um hospital para ser conduzido, tá, adequadamente. Então, é algo que a gente não pode deixar de levar para a família e tratar isso com o paciente e com a família. É algo que a gente precisa muito dessa rede de apoio. Porque, doutora, já me disseram por algumas vezes, Fábio, você tem que procurar uma psiquiatra, porque você, quando sai do programa, continua assistindo. Assiste o programa mais 30 vezes. Doutora, a senhora acha que é um caso muito sério? Porque eu fico assistindo, doutora, eu tenho que ser muito sincero, na tentativa de que os próximos programas, se porventura eu tenha errado alguma coisa inadequada, é sempre com a intenção de melhorar. Eu sei que é uma coisa excessiva, por exemplo, quando eu chegar agora, já no outro dia, né, eu já vou assistir esse programa de hoje, doutora. Estou precisando, é grave o meu caso, doutora. E aí, doutora? Pergunta, hein? A grande pergunta eu devolvo, Fábio, eu pergunto. Isso lhe traz prejuízo? A gente sempre tem que observar isso. Na psiquiatria, quando a gente está falando aqui de depressão, a tristeza, seria uma simples tristeza, é uma depressão? Doutor, e aí? Eu preciso de um tratamento? A gente entra naquela questão do que é o normal, anormal e o que é patológico. Entendi, e doutora. A grande questão é a gente ver, e precisamos investigar, há algum prejuízo, né? O quanto que isso realmente tem interferido na minha vida, o quanto que de impacto que eu tenho negativo, ou se eu consigo levar isso bem, né? Se isso interfere, isso é uma questão básica, a gente teria que avaliar. É verdade. Tá, não, doutor, assim, eu acho que está bem esclarecido. Eu consigo levar bem. Agora, eu tenho, vamos dizer, a nitidez, né? Eu tenho essa consciência de que muitas vezes é uma coisa exagerada, excessiva, né? Porque você fica querendo ter muitas vezes aquela perfeição, né? Você fica olhando, às vezes eu chego em casa, eita, errei naquela palavra, não podia ter errado. Mas, doutora, eu acho que eu estou aprendendo e eu estou gostando e a gente está seguindo. Vamos ver uma outra pergunta que deve ter chegado aí para a doutora Gabriela Rick responder aí na sequência, o Gil deve colocar, diz assim, é verdade, até a gente abordou, é verdade que divulgar suicídios causa mais suicídios? Será que a vinculação responsável não seria o caminho para a prevenção? Quem pergunta é o Otto Muniz, aqui do Altiplano. E aí, doutora? Falamos um pouquinho, não é, Fábio? Falamos um pouco. É muito importante, a gente não pode abrir mão de falar sobre o tema. Estamos no Setembro Amarelo, é o mês que temos de prevenção, de combate ao suicídio, e é deveras importante falarmos sobre o tema de uma forma responsável, né? De uma maneira que as pessoas possam aprender. É algo que mexe muito, imagino que seja um tema muito delicado para quem já passou por uma situação como essa na família, que lida, isso é algo que impacta,
né, todos nós, mas nós precisamos lidar com essa situação, porque imagina se é delicado para a gente, imagina alguém que está passando por um problema e que cogita, né, tirar a sua própria vida, imagina o sofrimento que alguém deve estar, né, passando. Verdade, e nós precisamos superar isso e dar a mão a essas pessoas que, nesse momento, com toda certeza, infelizmente, existem pessoas que estão com pensamentos, com ideias, ou até mesmo planos, né, ou que já tentaram, e a gente precisa estar bem atento. Né? Nós temos esse papel, essa responsabilidade enquanto sociedade, e aqui eu parabenizo, inclusive, a iniciativa, né, de trazer essa temática, extremamente importante, e a gente não pode simplesmente fechar os olhos, né, porque isso acontece. Doutora, inclusive, eu selecionei a próxima pergunta, eu achei muito interessante, eu até tenho esse pensamento aí, eu creio que é uma pergunta, está aí, da Cristina Arruda, aqui de Patos, temos uma grande audiência em Patos, diz assim: sabemos que os CV6, ou seja, os Centros de Valorização da Vida, e os CAPs realizam um grande trabalho na prevenção, inclusive a suicídios. Penso que os meios de comunicação deveriam falar mais destas instituições. Doutora, eu não sei, eu posso estar enganado, evidentemente, mas eu tenho essa visão também. Lógico, eu conheço CAPs e também, durante a minha trajetória, por várias vezes veio o pensamento do CVV. Agora, doutora, eu sou sincero, assim, na mídia, eu não vejo muito, assim, para que esse pensamento sempre estivesse vigente. E aí, doutora? Infelizmente, é uma realidade, né, Fábio? É uma realidade, né, doutora? A gente não tem uma divulgação, né, e eu espero que isso mude, né? Nós precisamos mudar isso. Há uma necessidade, a gente tem observado aí as estatísticas, né, os números, e a quantidade de pessoas que vêm sofrendo, que precisam de apoio, de ajuda. Então, o Centro de Valorização da Vida, ela cita aí a questão dos CAPs, mas, como todos os serviços como um todo, nós precisamos realmente valorizar, né, e mostrar que, olha, existe apoio, existem pessoas, né, o CVV, por exemplo, o número 188, né, e é possível, pessoas que estejam tendo esse tipo de pensamento, existem profissionais qualificados que estão à disposição para estar trabalhando, para estar cuidando, né, e orientando essas pessoas que passam por alguma situação como essa de pensamento ou que apresentam algum tipo de comportamento suicida, né? Então, existe esse apoio, essa rede de apoio, o CAPS, e tudo que estiver ao nosso alcance, né, nós mesmos devemos realmente nos dar a mão, né, e nos colocarmos à disposição para ajudar realmente essas pessoas que estão sofrendo, que estão passando aí por momentos difíceis, né, e tudo que elas precisam eu costumo perguntar aos meus pacientes, olha, que garantia, né, para alguém que tem esse pensamento, esse plano, né, de tirar a própria vida e acha que com isso vai acabar, vai resolver o sofrimento. Eu costumo dizer, olha, até hoje ninguém voltou para mim para dizer, olha, doutora, valeu a pena, né? Resolveu. A gente não tem, mas, por outro lado, eu posso dizer, né, muitas pessoas, e quantas, já perdi as contas, que eu tratei, né, e não só eu, como outros tantos colegas, nós que trabalhamos com a saúde mental, nós tratamos, cuidamos, e essas pessoas elas voltam a ter alegria, vontade de viver. Claramente é algo patológico, não é saudável alguém estar desejando morrer. Então, na verdade, o que ela deseja é acabar com o sofrimento. Entendi. E existem maneiras, sim, eficazes de a gente contribuir e ajudar nesse processo, e não há nenhuma garantia. Quantas pessoas tentam e não conseguem, aí ficam em cima da cama, tem consequências, sequelas, veja, nada justifica, né? A vida é o nosso maior bem e nós precisamos e devemos preservá-la sempre. Doutora Gabriela Henrique, doutora, a gente está chegando praticamente no final dessa edição do programa Saúde e Marcha, mas, doutora, são tantas as perguntas, tem pelo menos duas aqui, doutora, eu queria, se possível, respostas bem rápidas, mas eu não poderia deixar de fazer essas perguntas, até em consideração ao nosso público. Diz assim, doutora Gabriela, parabéns pela entrevista. Qual a sua opinião sobre a influência das mídias sociais no comportamento psicológico das pessoas, no sentido de trazer frustrações e por aí vai? Quem
pergunta o Alexandre e a Fátima Negre, do bairro de Manaíra. E aí, doutora? Então, excelente pergunta. Né? O que eu posso falar a respeito da mídia? É algo que chama muita atenção, a gente precisa ter muito cuidado. Né? Nós vivemos uma fase que as pessoas elas se mostram muito felizes, muito alegres, sempre. Não há espaço para tristeza nas mídias sociais. Fábio, verdade, quem que se mostra doutora, triste, angustiado, e como a gente começou aqui falando, a tristeza, o sofrimento é algo que faz parte. Só que isso não é divulgado. E as pessoas começam a se sentir muito mal. Poxa, está todo mundo tão feliz, tão alegre o tempo todo, só eu fico triste. Né? E como lidar com essas emoções? Eu sou a favor do desenvolvimento. Tecnologia é fantástica, nós temos inúmeras vantagens. E é algo muito maravilhoso quando a gente consegue utilizar de uma forma adequada, saudável. Nós estamos percebendo, acompanhando um excesso, né, de uso, e isso tem muitas vezes contribuído para um adoecimento, afastado as pessoas, né, isolado as pessoas. Não basta, né, a pandemia que estamos, as pessoas parecem estar ainda mais isoladas, e isso não é saudável. Somos seres sociais, precisamos desse contato, de estarmos ali atentos. As pessoas estão próximas, mas estão desatentas às outras. Às vezes a pessoa está sofrendo, ela não está bem, a gente é incapaz de enxergar, de perceber. E eu acredito que as mídias têm sido assim, grandes distratores. Nesse sentido, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. Né? Verdade, doutora. Sim. Doutora, mais uma pergunta aqui, de forma bem rápida. Diz só que é de Camboinha, pede para não se identificar. Quando estamos com ideação suicida, qual o primeiro passo para pedir ajuda, doutora? Boa pergunta. Boa pergunta, né, doutora? Olha, é preciso, né? Procura um profissional. Se chegou a esse ponto, né? Olha, vem pensamentos, a gente sabe que não é saudável, então é preciso procurar, né? O profissional qualificado, o psiquiatra, ele trabalha, é alguém que está ali, estuda, é o dia a dia, né? Algo que ele vai ter condições realmente de conduzir, avaliar o que está por trás desse tipo de pensamento. Como vimos, os transtornos de humor, e aí seja depressão unipolar, depressão bipolar, ainda mais, muito prevalente e associada à questão dessas ideações suicidas. Né? Então, tem que ver o que está levando esse paciente a ter esse tipo de pensamento e tratar a base do problema, porque não começou com a ideação, tem algo por trás. O que está levando a isso? E aí cabe uma avaliação minuciosa. Existem aqui inúmeros profissionais, psiquiatras excelentes, psicólogos também, que trabalham diretamente, e as pessoas que trabalham de uma forma geral com a saúde mental, é algo que a gente precisa, e por vezes não vamos ter ali ao lado esse profissional. Então, fala com algum amigo, fala com alguém da rede de saúde, às vezes é o PSF, é o postinho, procure ajuda, vá a alguém que possa te levar, te ajudar e fazer com que você realmente seja tratado, seja cuidado, né? Porque, de fato, é algo que precisa ser tratado. Né? Não é saudável alguém estar pensando em tirar a própria vida. É algo que não faz sentido. Né? Então, a gente precisa avaliar o que está levando a isso e tratar da melhor forma. Doutora Gabriela Rick, nós chegamos no final. Doutora, é lógico, eu queria que a senhora pudesse dizer aonde encontra a senhora, através das redes sociais, não sei, a senhora vai ficar muito à vontade, mas, doutora, assim, eu me senti muito bem ao lado da senhora. Doutora, eu já estou querendo uma consulta. Foi realmente assim, eu tenho essa sensação, eu acho que eu estou compartilhando com todos os que estão nos observando. Nós fizemos um programa extraordinário. A senhora é muito inteligente e eu já digo de antemão, é uma grande psiquiatra. Parabéns, doutora. Como Obrigada. Encontra a senhora fica à vontade. Obrigada, Fábio. Para mim é um prazer, né, estar aqui, eu partilho. E, bem, com relação ao Instagram, né, DRA, Gabriela Rick, vocês podem me encontrar lá, tem informações. E, bem, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje à noite, de falar sobre esse tema, uma temática extremamente relevante. O tempo é curto, né, mas espero que a gente tenha conseguido responder aí. E um prazer enorme. Agradeço mais uma vez o convite. E é isso. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um programa Saúde Mais. Daqui
só há agradecimento, é extraordinária. Eu digo no sentido amplo da palavra. A interação aqui é uma loucura, no bom sentido. Portanto, até as próximas edições, que serão muito boas, com certeza. Fiquem com Deus até a edição número 121 do programa Saúde Master.